Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Antes da gente começar, não se esqueça o recadinho de sempre. Inscreva-se, se você não está inscrito, inscreva-se, ative o sininho e dá um like, me ajude a poder divulgar ainda mais este canal. Compartilhe esse vídeo, ele vai te ajudar e vai ajudar outras pessoas. Bem, eu estou nesse momento concluindo o estudo de Grécia. Nós já vimos todo o período clássico, falamos do arcaico, das formações das cidades-estado, e agora entramos na fase final com o chamado período helenístico. O período helenístico marca o fim daquilo que nós vamos identificar como Grécia clássica. É o fim da autonomia das cidades gregas e a submissão a um novo grupo, a um novo império que vai dominar a região chamado Império Macedônico. Ok? Vamos em frente e aí a gente vai conversando sobre cada um desses aspectos. Esta imagem que você observa, este mapa, é a extensão máxima do Império chamado Macedônico. Observe à sua esquerda, você tem ali a região da Península Balcânica, bem pequenininha. Um pouquinho acima, você tem a Macedônia e a Trácia, que são as áreas iniciais do Império Macedônico. A partir dali, a partir daquela região, ele vai se expandir em direção ao Oriente, tomando toda essa área que você está observando da Ásia Menor, Oriente Médio, Norte da África, toda a parte central da Ásia, chegando até as regiões aí limítrofes com a Índia, com o Paquistão. Né? É um vasto império que surge e que se desenvolve nesse período aí a partir do século III, século II a.C. e antecede em grande parte até ao Império Romano, ok? Bem, como é que isso aconteceu? Primeiro, os macedônios eram um reino chamado Bárbaro, localizado ao norte da Península Balcânica, com a figura de um sujeito chamado Filipe II, também chamado Filipe Magno, inicia a sua expansão, domínio na região da Trácia e, posteriormente, em direção à Península Balcânica. Lembre-se que a Península Balcânica tem as suas defesas enfraquecidas durante a chamada Guerra do Peloponeso, no qual as cidades-estado da Grécia estão brigando, lutando entre si. De um lado Atenas, de outro lado Esparta, Esparta na Liga do Peloponeso, Atenas na Liga de Delos, e isso acaba enfraquecendo as defesas. A luta pela hegemonia na Hélade entre as cidades gregas enfraquece as defesas e permite a entrada de outros povos, sobretudo pelo norte. E pelo norte nós temos os macedônicos. Inicia-se a ocupação com Filipe II e o seu filho, Alexandre Magno, vai consolidar o domínio da região. E tem um detalhe do Alexandre Magno aqui muito importante. Alexandre Magno ele foi educado com a cultura grega. Ele foi orientado por um filósofo chamado Aristóteles, conhecido de todos nós, que vai ser o seu preceptor. Então ele vai crescer admirando e assimilando a cultura grega. O que Alexandre Magno vai fazer? Ele vai avançar sobre o Império Persa e vai conquistar o Império Persa, levando consigo grande parte da cultura grega e mesclando e gerando o sincretismo, a mistura dessas culturas. Ele começa a afundar nessas áreas, no mapa que eu coloquei anteriormente você vai ver isso, se você voltar você vai ver isso, várias cidades como no modelo grego, no modelo da polis, porém subordinadas a elas, não são autônomas. Essas cidades são chamadas de Alexandrias e vão se tornar importantes polos de fusão e difusão da cultura grega com a cultura oriental. Além disso, vai ser estimulado durante o reinado de Alexandre o casamento misto, o casamento entre as etnias. O próprio Alexandre vai assimilar muito da cultura persa, além da sua cultura grega, e isso vai ser estimulado que haja os casamentos entre as várias culturas, justamente para promover esta integração. O que está acontecendo é que durante o curto reinado de Alexandre, ele vai morrer com 33 anos, ele promoveu uma grande integração cultural
entre o mundo grego, o mundo persa e o mundo egípcio. Esta fusão cultural recebeu o nome de civilização helenística. Então, nós temos aqui esta fusão da cultura helênica, chamada grega, com a cultura do Oriente Médio, dos persas e dos egípcios. Também outros povos do Oriente Médio, mas persas e egípcios particularmente. Fazendo, então, esta fusão, nós encontramos aqui a ideia de helenismo, a fusão da cultura helênica grega com a cultura do Oriente Médio, persas e egípcios. Novos centros irradiadores. Atenas e Esparta perdem importância. Novos centros irradiadores de cultura. Alexandria, do Egito, Antioquia, na Síria, Pérgamo, na atual Turquia. Esparta e Atenas vivem uma decadência, vivem um isolamento, né, por conta aí de todo o processo de dominação, e surge nesse mundo helênico, decorrente aí da influência da filosofia que se mistura, que é sincrética com a cultura grega e oriental, por exemplo, o estoicismo. O estoicismo é a filosofia da resignação. O estoicismo com Zenão de Cício e posteriormente no mundo greco-romano nós vamos ter um outro pensador chamado Epicteto, que vai dizer que o importante é que a gente se resigne com a nossa vida e viver da melhor forma possível com aquilo que nós temos. Né? É a resignação, é o estoicismo. Por outro lado, nós temos Epicuro, que vai falar da necessidade de se buscar os prazeres e viver pelo prazer, e alguns consideram como um pré-anúncio do chamado hedonismo. Mas o prazer aqui tem que ser controlado, segundo Epicuro. E, do ponto de vista da arquitetura, nós temos a grandiosidade dos templos e das estátuas do período helenístico. Mas o que você precisa lembrar é justamente isso. O helenismo é a fusão da cultura grega com a cultura do Oriente Médio, que foi patrocinada, que foi incentivada pelo Império Macedônico. Durante a dominação macedônica, as cidades-estado perderam a sua autonomia, elas estão debaixo do domínio dos macedônicos. Ok? É isso, concluímos Grécia, fechamos a unidade. Agora, nossa próxima aventura será falar de Roma. Até aqui, eu espero que você tenha conseguido pegar uma estrutura geral de tudo. São assuntos que você vai precisar muito para o seu vestibular e para o seu Enem. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. De novo, inscreva-se, acesse, compartilhe, ative o sininho, dá um like, você me ajuda muito, ok? Vamos espalhar esse negócio. Um grande abraço, nos vemos em Roma!